dia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem, Estimados ouvintes da Rádio Universidade, estamos retomando o estudo da doutrina social da Igreja. Temas de doutrina social é o nosso programa. E nós hoje, então, entramos no segundo tema, que são as raízes históricas e os precursores dessa doutrina. Recordando, na primeira sessão, no primeiro tema, nós falamos um pouco de uma visão geral de toda essa temática, né, que é inspirada na Palavra de Deus, na Bíblia, e que foi sendo elaborada ao longo dos últimos 120, 130 anos, né, desde 1891, em que foi lançada a primeira grande encíclica, né, do Papa Leão XIII, até a encíclica mais recente no campo social, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum do Papa Francisco. E nesse conjunto todo, nós vimos, são 11 encíclicas sociais que formularam esta doutrina, um roteiro de inserção do Evangelho no campo da economia, da sociedade, da política e da convivência social. Vamos então, também como da outra vez, iniciar esse programa com a oração do Ano Nacional do Laicato, já que esse tema da doutrina social tem muito a ver com o cristão leigo e leiga engajado na sociedade. Oração do Ano Nacional do Laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados e batizadas atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo, em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam a sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isso vos suplicamos, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Então, caros ouvintes, nós vamos entrar então no segundo tema dessa sequência de temas de doutrina social da Igreja, e que vai ser a questão das raízes históricas e precursores da doutrina social da Igreja. Depois também veremos novamente algumas frases do Papa Francisco da última encíclica, sobre o cuidado com a nossa casa comum. Então, iniciemos com a primeira questão, que são as fontes da doutrina social, né? Que são a Sagrada Escritura e os padres da Igreja. Se der tempo, a gente também entra ainda na questão dos precursores. Então, a Sagrada Escritura. A doutrina social da Igreja é a tradução para a nossa vida cotidiana e a vida civil, social,
dos grandes princípios da doutrina social ensinada por Cristo, que são os ensinamentos do Evangelho. Aliás, de toda a Bíblia, porque o próprio Cristo se inspirou muito também no Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, onde estão, por exemplo, os 10 mandamentos, que continuam válidos. Cristo os assumiu a todos eles e disse, não só vim, né, confirmar, mas aperfeiçoar e aprofundar essas grandes orientações, essas grandes leis que Deus deixou para o seu povo eleito. Eu vou citar apenas 2 frases da Bíblia que nos recordam essa inspiração que acompanha toda a doutrina social, sempre à luz das palavras do Evangelho. A primeira é aquela frase que é talvez assim a mais emblemática em termos de comportamento social nosso, que é a regra de ouro, de Mateus 7,12. Então, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Ou então, traduzindo, como também está em outra passagem do próprio Evangelho, em outro evangelista, né? Faça aos outros aquilo que queres que façam a ti. Então a regra de ouro é essa. De repente você se dá conta, por exemplo, né, que você falar mal de outras pessoas, você não gosta que falem mal de você. Então, seja você o primeiro a não falar mal de ninguém, né? A coisa também em relação ao bem público, né? Você vê alguém estragando uma coisa, depredando, né? Você não gostaria que fizessem isso, então você é o primeiro que não deve fazer isso, né? Deve dispor o lixo lá onde ele deve ser colocado, não jogar o lixo em lugar público. A segunda frase, né, que eu quero lembrar, o segundo grande ícone dessa inspiração bíblica na nossa doutrina, está no capítulo 25 de São Mateus, né? E que é aquele julgamento universal, né? Quando Jesus vai nos julgar não pelo número de missas que nós assistimos, ou terços que nós rezamos, mas pelo bem que fizemos aos outros, né? Aquilo que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então esta é a grande provocação, digamos, de Cristo em relação ao cristão leigo e leiga, né? Faça aos outros, e sobretudo aos mais necessitados, o que você sente como obrigação cristã, porque na hora em que você serve a uma pessoa, sobretudo ao mais pobre, você está servindo o próprio Cristo, né? E é por isso que por esse critério, que você vai ser julgado no fim dos tempos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos recordar isso sempre, que nós vamos em vários momentos também, durante esse nosso curso, desses temas de doutrina social, voltar às fontes bíblicas, né? Porque elas são para nós inspiradoras, os 10 mandamentos, que são também as grandes parábolas, né? Por exemplo, o Bom Samaritano. O Bom Samaritano inspirou muitas obras sociais, né? Por exemplo, muitos hospitais, muitos lazaretos, muitas casas de idosos, né? Foram feitos assim para acolher essas pessoas que não tinham ninguém, ou que necessitavam de um cuidado sistemático, né? E Jesus mostrou que aquele samaritano, o que ele fez, né? Ele encontrou aquela pessoa toda quebrada, toda machucada. Primeiro fez uns primeiros cuidados de emergência, né? Ele não pôde chamar o SAMU, mas ele retirou da montaria, ele tinha lá um pouco de óleo, um pouco de azeite, um pouco de vinagre, colocou nas feridas, né? Já foi uma medicina assim muito de emergência, né? E depois levou o ferido no lombo do seu burro, né, que foi o seu SAMU, e levou para uma estalagem, que virou então um pequeno lazareto, um pequeno hospitalzinho, né? E pagou em antecipação para o homem lá, cuida desse aí, né? Então, futuramente, claro que hoje nós temos hospitais com especialistas e tudo, né? Então, vejam como o Bom Samaritano inspirou tantas coisas que nós sabemos que foram também. Então, uma outra fonte bíblica são essas parábolas, né, do Bom Samaritano, né, e outras semelhantes. Vamos então falar um pouco das raízes históricas da doutrina social. E aí nós não podemos deixar de lembrar os chamados padres da igreja. Padres da igreja que foram aqueles mestres da fé dos primeiros séculos do cristianismo, né? Padres da igreja.
um anúncio social cristão dos primeiros séculos foi esse profetismo num contexto pagão, porque esses padres da igreja, eles viviam, né, numa sociedade que não era cristã ainda, né? Eram padres da igreja dos primeiros 6 séculos, mas até os primeiros 300 anos, o cristianismo era uma religião perseguida. A religião oficial era a religião do Império Romano, com Júpiter, Netuno e todos esses deuses aí, né? O próprio imperador se fazia venerar como deus, o divo César, né? Eles faziam se adorar. Então os padres da igreja, eles foram muito contundentes, né? Em primeiro lugar, em criticar essa idolatria, né? E segundo, de dizer, nós cristãos somos um outro tipo de gente inspirados no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, o Cristo foi, em primeiro lugar, um grande cuidador dos pobres, uma pessoa que amou preferencialmente nesse povo mais lascado, marginalizado, excluído, né? Excluído, né? Até os cegos e os coxos e tal, ele curou e restabeleceu o contato deles, a convivência com eles. Por exemplo, também os leprosos, eles eram excluídos, tinham que viver lá, longe de fora, não, né? Quando chegasse alguém perto, tinha que gritar assim, leproso, leproso, tem que ficar longe. Então Jesus, curando, os restituiu à comunidade. Então isso foi muito importante. Então vejam esses padres da igreja. Eu tenho aqui uma pequena coleção de frases, só para nos dar uma ideia de como esses padres da igreja, né, levavam aos seus cristãos, primeiros séculos, né, esta visão bíblica traduzida para a realidade social, né? Então, esses padres da igreja, né, são muito importantes para nós, né? E eu começaria dizendo que volta e meia assim aparecem nas nossas comunidades perguntas como: o cristão pode enriquecer? O que a Bíblia diz sobre as riquezas? Esse era um tema que os padres da igreja tratavam muito. A coisa pega fogo quando se cita aquele versículo em que Jesus, logo depois de conversar com o jovem rico, diz: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então vejam, os padres da igreja se preocupavam com a questão da riqueza e da pobreza, que é parte da doutrina social. Então, a longa história de preocupação da Igreja Católica com os pobres e com os refugiados começa já com esses padres da igreja. É claro que, como em toda a visão cristã da ética, a questão aqui não é dizer assim, né, você pode ou não pode ter riquezas. Cada cristão precisa, a partir de olhos novos, que a experiência ter uma experiência do encontro com Jesus Cristo, que lhe dá, então, clareza para discernir de que maneira ele vai desenvolver sua relação com o dinheiro e com os bens materiais em geral. Então não é o caso de você desprezar as riquezas, não, os bens materiais são importantes, mas como é que eu vou administrá-los? Eu vou me apossar e vou me adonar de muitos bens e ficar só para mim, não partilhar? Então os padres da igreja nos dão uma primeira resposta sobre esta questão do uso da riqueza, do uso do dinheiro. Os primeiros padres, os padres da igreja, os grandes autores cristãos, esses primeiros autores cristãos dos primeiros séculos do cristianismo, tinham diante de si a tarefa de explicar e sistematizar a doutrina cristã aos fiéis. Isso diz aqui um comentário. Se detiveram bastante sobre esse assunto dos bens e do uso correto dos bens. Os seus ensinamentos sobre a relação entre cristão e dinheiro eram muito claros e bastante unânimes. E estão bem longe daquele discurso meio raso que muitas vezes se ouve nas comunidades, de que a única coisa que importa é não ser apegado aos bens materiais. Isto não basta. É preciso também ver o que eu posso dispor desses bens para ajudar outros. Para investir, em primeiro lugar, criar oportunidades de trabalho, quem pode, mas também para colaborar no serviço do bem comum. Então, vou começar com uma frase aqui de São Clemente de Alexandria. Vejam, 215.
né? Estávamos em pleno tempo de igreja perseguida. Então ele diz o seguinte, num dos seus sermões, um texto chamado O Pedagogo. São Clemente de Alexandria diz o seguinte: o uso dos bens é determinado pela necessidade, que pode ser satisfeita com muito pouco. Deus nos deu a possibilidade do uso, mas apenas dentro dos limites do necessário. É, portanto, um absurdo que apenas uns poucos vivam entre delícias, enquanto muitos se acham na miséria. Então, um dos critérios que aqui esse padre da igreja dá para o uso correto de bens é nós não vivermos, né, em delícias e luxos e esbanjando, enquanto muitos vivem na miséria. Uma certa a sobriedade é importante para o cristão. Ele vai usar, sim, mas dentro dos limites do necessário, e nós diríamos até hoje, nós dizemos, né, daquilo que é conveniente, mas não no esbanjamento. Uma outra coisa é de nós não mantermos para nós bens ociosos. E aí temos uma frase de São Basílio Magno, 379, já é agora depois de o cristianismo não deixar de ser perseguido. No ano 379, numa homilia, São Basílio Magno dizia o seguinte: aquele que despoja um homem de suas vestes recebe o nome de saqueador, assaltante. E aquele que, podendo fazê-lo, não veste a nudez do mendigo, merece por acaso outro nome? Ao faminto pertence o pão que você retém em casa. Ao homem nu, o manto que você guarda até nos seus cofres. Ao que anda descalço, pertence o calçado que apodrece na sua casa. Ao miserável pertence o dinheiro que você guarda escondido. Olha que frase forte. São Basílio Magno nos adverte que acumular riqueza, naquele tempo havia muita riqueza ociosa, né? Guardavam lá, né, nos seus armários, nos seus cofres, guardavam dinheiro. Isso que fazia falta, né? Mais tarde se aprendeu que esse dinheiro você tem que investir, né? E se alguém tem bens, pode comprar ações, pode estimular a produção. Isso hoje já é uma outra forma que você tem. Mas ficar com as coisas ociosas e com roupa sobrando em casa, quando tem gente passando frio e fome, isso é um assinte, né? Diz o Papa, diz o São Basílio Magno, né? Onde ele diz com muita coragem aqui, que ao homem nu pertence o manto que você guarda e que você não usa, tá? Então vejam, é uma reflexão importante desses padres da igreja, que já faziam a sua doutrina social da maneira como eles conseguiam, como eles entendiam. Temos aí uma outra frase ainda, de Gregório Magno, de 604, na regra pastoral, ele fala isso aí. Aqueles que não compartilham o que receberam causam cruelmente a morte de seus próximos, porque todos os dias matam todos os que morrem de pobreza, negando-lhe socorro e apenas acumulando riquezas para si próprios. Quando damos aos pobres algo do que eles necessitam, não estamos dando o que é nosso, estamos devolvendo o que lhes pertence. Estamos pagando uma dívida de justiça, não realizando uma obra de misericórdia. Fecho aspas. Isso aqui é uma frase de São Gregório Magno. Então, aquilo que nos sobra e que nós deixamos como bem ocioso e que esteja faltando a outros, isso é uma coisa que não nos pertence, né? Diz o Papa, diz o Santo. Nós teríamos que tornar esse bem, como nós hoje já temos essa consciência, como já falei também, tornar esses bens produtivos, engajá-los de alguma forma, torná-los úteis, mas não deixar guardado, simplesmente trancado, bens ociosos, como às vezes nós temos aí terrenos que ficam especulativos por aí na cidade. Então a pessoa, para poder, né, as vilas têm que ser muito longe lá na frente, porque esses terrenos já todos estão nas mãos de alguém, de uma firma, esperando
aumentar os preços, né, especulando. Então a especulação é uma forma de agressão ao bem público, né, porque você devia começar a usar esses bens, dar um proveito, né, e também dar a nossa contribuição para o bem comum. Hoje nós temos para isso os impostos. Pagar imposto é uma coisa importante, uma coisa necessária, uma forma de repartir a riqueza, né? Agora tem muita gente não só que sonega, mas tem todo tipo de tramóia, né, para não pagar aquilo que é devido. E também, né, como digo, deixando coisas ociosas. Ainda uma outra frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho é esse grande bispo de Hipona, né, na África, que faz os seus comentários aos Salmos e a tantos textos do Evangelho, né? Santo Agostinho. Então, ele tem uma frase também, assim, um conjunto de frases muito lapidar, muito profundo, né? Vou ler. Quem quiser dar lugar ao Senhor em suas vidas, deve se alegrar não com a posse de bens materiais, mas em compartilhar bens comuns. Os primeiros cristãos transformaram em bens comuns os seus bens individuais. Por acaso perderam o que consideravam seus bens? Não. Se seus bens continuassem como propriedades exclusivas de cada um teria apenas o que é seu. Mas, quando transformaram em bens comuns os bens individuais, cada um passou a ter como seus os bens que eram dos demais. Olha que frase interessante, que reflexão boa, né? Santo Agostinho diz o seguinte: na hora que você põe os seus bens à disposição de todos, você não perde, né, um bem que você ajudou a construir, a fazer, também serve a você, mas vai servir muito a outra gente, né? Então, vejam como esta frase de Santo Agostinho é muito sábia e nos ajuda também a sermos mais proativos com os bens sobre os quais nós temos controle e domínio. E ainda vou citar mais uma frase, que é de São Basílio Magno, que é uma homilia do ano 379, onde fala dessa riqueza inútil que muitos guardam para si. Como uma fonte fornece água sempre mais pura, quanto mais pessoas dela se servem, enquanto a água parada apodrece, se dela não se faz uso, assim também acontece com a riqueza que jaz inútil. Se ela, porém, for movimentada, então torna-se frutuosa, útil para a comunidade. Vejam, né, antes do nosso tempo, já em 379, Basílio Magno diz que os bens são para ser usados e não para ser guardados ou especulados sobre eles. E nós vamos chegando ao final do nosso programa. Então eu quero ainda citar mais uma frase da encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, sobre o cuidado da casa comum, do Papa Francisco. É a última grande encíclica social. Eu, no último programa, já citava uma frase, né, em que o Papa lança um convite urgente a um diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. Hoje vamos citar outra frase, né, do Papa Francisco. Diz o seguinte: se a tendência atual se mantiver, isto é, no uso e desperdício e poluição dos bens da natureza, este século poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e de uma destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para todos nós. Fecho a citação. No número 24 da Laudato Si, o Papa faz esse alerta. Se continuarmos sem tomar medidas, sem mudar nosso modo de consumir e tratar a natureza, né, nós podemos assistir a mudanças climáticas inauditas, né, com aumento de temperatura do mar, de gelo dos polos, aumento da temperatura até 2 graus seria já um desastre para o mundo todo, né? As geleiras iam se desfazer, nós tínhamos de aumento, muitas cidades à beira do mar iam ser inundadas, sem falar de outras consequências desastrosas. O Papa Francisco nos lança esse alerta. Então eu termino agradecendo
a todos os ouvintes que nos escutaram hoje sobre esse tema, né, das fontes da doutrina social, que são tanto a Bíblia como os padres da Igreja. E ouvir essas frases, tanto dos padres da Igreja como do Papa Francisco, que nos alerta para a nossa responsabilidade pelas coisas comuns e pela natureza. Muito obrigado. Até o próximo programa. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.